Um amigo. Intervenção de um yogi. Embaixador da Divina Maria. Primeira intervenção sobre o yoga integrativo. Eu sou um amigo. Do meu coração ao seu coração, irmãos e irmãs em humanidade, que a paz, a alegria, o amor e a verdade estejam com vocês. Eu retorno para vocês, como eu havia anunciado, a fim de dar-lhes algo que muitos de vocês já vivem, sem mesmo compreender a significação. A significação é, no entanto, uma e única. Ela corresponde ao seu retorno às esferas do ilimitado. Novas ressonâncias e novos circuitos, em ressonância, eles mesmo, com a luz, emergem, em vocês, vindo então terminar a obra alquímica de sua transmutação de um estado a um outro. O retorno à unidade, o retorno à verdade e o retorno à paz. Eu vou então dar-lhes a última parte do meu ensinamento, o final e a concretização do yoga da unidade, do yoga da verdade eu denominarei, com vocês, se vocês bem o desejarem, yoga integrativo, ilustrando, por aí, a filiação e a memória daquele que, o primeiro sobre esta terra, foi informado da chegada da onda galáctica chamada, desde mais de meio século, de supramental. Em homenagem a ele, em homenagem à sua luz azul, nós denominaremos então esse yoga integrativo. Através do processo que se realiza, neste momento, para os mais adiantados entre vocês, correspondendo à fusão do seu coração, fusão restituindo-os à sua unidade, restituindo-os ao seu estado de sol, filhos ardentes do sol, permitindo-lhes realizar o que vocês denominam, no ocidente, o estado crístico, o que eu denomino, o si, mas que se trata exatamente da mesma coisa. Através de certo número de vibrações, correspondendo à sua própria consciência, estabelece-se, em vocês, essas novas estruturas. Essas estruturas da luz, visando a sua ressurreição, visando permitir, no momento oportuno, o face a face e sua própria fusão com sua eternidade. Alguns de vocês perceberam, já, algumas dessas estruturas, alguns de vocês já vivenciaram esses processos de ativação que eu vou descrever. O importante não é tanto a significação dessas vibrações, nelas mesmas, mas, bem mais, realizar a integração, ou seja, a fusão das três lareiras, a fusão do seu próprio coração e o acesso à morada de paz eterna. Sat Chit Ananda. Isso se realiza, agora, sob seus olhos e sob o olho de sua consciência, em vocês. Isso que acontece no exterior desse mundo acontece em vocês porque é exatamente a mesma coisa. O que está dentro é como o que está fora. O que está em cima é como o que está embaixo. Portanto, vive-se, atualmente, em vocês, a última reversão, permitindo-lhes viver, desde já, em meio à sua dimensão ainda existente, seu retorno à unidade, ao seu estado de ser, manifestar a alegria, a compreensão final, denominado conhecimento do coração, sem passar pelo filtro mental, sem passar pelo filtro da razão, mas bem mais, em uma espécie de integração e difusão, realizando, em vocês, a unidade. Porque é, efetivamente, o que vocês são chamados a viver, e o que alguns de vocês vivem já, através da modificação de suas fisiologias. Através de percepções, às vezes violentas, existindo em suas coroas radiantes, como ao nível das costas e de seu sacro, vocês estão em via, hoje, de finalizar a grande obra, aquela do retorno ao seu si. Deste modo, desde já 2 anos, foram comunicadas as chaves metatrônicas principais, denominadas Ojeri Israel, correspondendo aos 4 pilares. Eu não retornarei sobre isso, isso foi enunciado muito claramente. Esses pontos, Ojeri Israel, existem ao nível de sua cabeça, como ao nível de seu peito e de sua garganta e de sua cabeça e de sua face. Trata-se, de fato, de ressonâncias que haviam sido separadas, que hoje se reunificam. Dessa forma, como lhes disse um arcanjo, o Ode do peito reúne-se ao Ode da nuca. O ponto principal em si, no momento atual, que muitos de vocês começam a perceber ao nível do peito, é religado, por um circuito de luz, ao ponto da cabeça. Em seguida, o ponto IN situado ao nível da garganta é reunido, doravante, ao ponto IN da cabeça, acima da orelha esquerda, correspondendo ao ar.
Do mesmo modo, o ponto is do lábio superior é religado doravante ao ponto is de sua cabeça, do lado direito, correspondendo ao triângulo da água. E enfim, o ponto AL de seu nariz, reúne-se ao ponto AL da cabeça, terminando a obra de construção da Lemniscata sagrada, permitindo-lhes, doravante, ter constituído sua Merkaba e tornar possível, a qualquer momento, sua elevação nas esferas da unidade. Isso depende apenas de vocês. Vocês têm hoje, os últimos laços sendo, para a maior parte de vocês, retirados ao nível dos tornozelos e dos pulsos, a possibilidade de realizar seu voo, seu despertar para a sua unidade, no momento da sua escolha. Assim, existem então, ao nível desses pontos, 5 circuitos de luz, permitindo a fusão da coroa radiante da cabeça com a coroa radiante do coração. A cruz da redenção, assim nomeada pelo próprio Metatron, correspondendo ao Ojeirin Israel da cabeça, se vê agora em movimento. Trata-se do eixo da roda, permitindo o aparecimento de outros eixos vibratórios, unindo as partes opostas, por pares complementares. A ativação desses eixos e dessas cruzes, em número de 3, permite definitivamente o despertar da sua Kundalini, sobretudo, em vocês mesmos, o que é ilustrado, ao nível da Terra, pela fusão dos éteres, isto é, reunir, em vocês, o Er de seu peito e o Er do céu, no meio de sua cabeça. Desta ressonância e desta conexão, estabelecem-se, em vocês, estados cada vez mais profundos de meditação ou de alinhamento, de despertar, estados onde a serenidade, a paz e as manifestações vibratórias de sua consciência unificada começam a aparecer em suas próprias estruturas físicas. Alguns de vocês começam a experimentar, de maneira quase espontânea, a passagem da respiração habitual pulmonar, ao nível da respiração cardíaca, e enfim, ao nível da respiração celular. Isso se traduz por modificações comportamentais, além de seus comportamentos habituais, traduzindo-se pelo acesso a momentos onde a consciência, por vezes fragmentada, pode desaparecer ou diminuir, levando-os a viver períodos de acesso à sua unidade, em consciência, ou então, a caminho de se tornar. Hoje começa a ativação das últimas fusões. Hoje, em vocês, pela realização da fusão do éter do céu e da terra, um conjunto de modificações se segue, em meio à sua consciência, permitindo o retorno à liberdade, à autonomia, como foi descrito pelo irmão K. Esse é um grande momento na história e no destino do espírito humano, bem além das contingências da encarnação, bem além das contingências da alma, restituindo-os ao que vocês são, de toda a eternidade. Aprendam então assim, por intermédio das vibrações que os percorrem, a viver a alegria. Bastará compreender que, se sua consciência penetra a própria vibração, onde quer que ela esteja situada, ao nível da cabeça, do coração ou do triângulo sagrado inferior, vocês terão, naquele momento, toda a liberdade para viver e experimentar a sua própria unidade. Isso é agora. Todo dia vai ter um aumento considerável de suas próprias percepções vibratórias. Todo dia, um circuito novo vai se revelar em vocês. Todo dia, o som denominado nada, vai se deslocar para os agudos, vai se deslocar como se ele chegasse ao seu ouvido, do exterior, até sua perfeita completude e sua perfeita manifestação em meio ao éter da Terra e em meio à consciência coletiva humana. Isso é agora. Conforme o comandante, NDR, Ivanov, o comandante dos Melquisedeques, anunciou a vocês, há apenas que entrar no interior de vocês mesmos. Muitos de vocês não podem desde jamais funcionar em meio ao mundo exterior, em meio ao Maya, como nós, os orientais, temos denominado e funcionam cada vez mais no seu ser unificado. Lembrem-se, entretanto, de que mesmo se vocês têm a liberdade, desde hoje, de ir onde bem lhes pareça, nós contamos, uns e outros, com sua presença, até os momentos os mais delicados da transição da Terra, assim como da sua.
Compreendam bem e saibam, e sobretudo vivam, que vocês vão atrair, para vocês, a força necessária, a potência necessária e a luz necessária para conduzir seu destino, para conduzir sua unidade, qualquer que seja esse caminho que vocês empreenderão e que será, para cada um de vocês, diferente, para cada um de vocês, único. Em meio a esses espaços unificados, a presença de Cristo se revela em vocês. Muitos de vocês começam a ver com os olhos do coração, portando ao nível do olhar dos olhos, da cabeça, manifestações totalmente incomuns, pertencendo a um mundo dito etéreo. Isso traduz a abertura de seus potenciais, em níveis jamais atingidos na humanidade encarnada. Isso é agora. Compreendam bem que toda questão que poderá sair de sua cabeça não encontrará qualquer resposta na atividade mental, mas unicamente na própria vibração. É-lhe solicitado, nesta parte final do yoga integrativo, aceitar e viver a verdade da vibração, enquanto elemento de resposta absoluta a todas as suas perguntas. A vibração irá guiá-los bem além de sua própria escolha, unicamente pela vibração da luz, em vocês e por vocês. Portanto, a cada dia, ou a cada 2 dias, durante esta semana, eu retornarei para ajustar o ensinamento do yoga integrativo. A primeira etapa desse yoga integrativo é ilustrada pelo basculamento e pela reversão do triângulo do fogo denominado AL, atração e repulsão, levando o ponto AL a se localizar, de maneira nova, na raiz das sobrancelhas, ao centro, e se unindo com o ponto AL do seu nariz. Um conjunto de vibrações novas vão doravante percorrer as asas do nariz, contornando seus olhos, dando-lhes a visão etérea. Do mesmo modo, a abertura da boca, traduzindo a ativação do 11º corpo, vai permitir, pela conexão existindo entre esse ponto is, ou 11º corpo, e o ponto is situado ao nível do triângulo da cabeça, realizar, por vocês mesmos, a palavra. No início, era o verbo e o verbo estava perto da fonte. O verbo, substituindo a palavra, permite-lhes experimentar a criação e a potência criadora do verbo. O que vocês enunciarão, no interior de vocês, concretizar-se-á, cada vez mais rapidamente, em suas vidas. Prestem atenção então nas suas palavras, fala. Prestem então atenção nos seus pensamentos. Porque vocês irão atrair para vocês, de maneira quase instantânea, o que vocês pensarão. Se vocês pensam luz, a luz amplificar-se-á. Se vocês pensam na sombra, a luz não poderá lutar contra a sombra a qual vocês pensaram. Se vocês mesmos adotam condutas procedentes de seu ego, o ego irá tomar posse de vocês. Isso foi denominado o fogo do ego, por oposição ao fogo do espírito. Cabe a vocês então, hoje, controlar sua palavra, fala, a fim de que o verbo esteja, integralmente, em concordância com a luz. Se vocês se afastam desse yoga, vocês irão constatar, vocês, o conjunto de seres revelados sobre a Terra, que as circunstâncias de suas vidas mudarão de maneira que não vão no sentido da luz. Cabe a vocês integrar a luz, após ter vivenciado seu abandono, a fim de que o conjunto de sua vida se desenrole sob a influência da unidade da luz vibral e não mais sob a influência de seu próprio ego. Estando ainda encarnados, vocês têm todos, e nós todos tivemos, partículas de ego. A transcendência total do ego está atualmente em curso. Cabe a vocês saber o que vocês querem nutrir. Vocês querem seguir a luz ou vocês querem seguir o que lhes pede a personalidade? O verbo estando onipresente e eficiente, de acordo com o que vocês pensarão, realizar-se-á, em sua vida, a totalidade do que vocês pensaram. Dessa maneira então, certifiquem-se de suas palavras, certifiquem-se do que vocês dizem, uns e outros, como para vocês mesmos. Porque vocês constatarão, de maneira extremamente fácil, que se realiza, em suas vidas, o que, exatamente, vocês pensaram. A fusão dos éteres, o desaparecimento do último envelope isolante da Terra, reflete-se pelo retorno em meio criação instantânea, dando-lhes e reconferindo-lhes o que vocês são, em verdade, além de filhos da luz, criadores. E, enquanto criadores, ser-lhes há dado a verificar, nesses tempos que vocês vivem, exatamente isso.
O verbo é sopro. O verbo é vibração. Passagem da boca, passagem pelo ar, permitindo então a manifestação do som e do canto, sobre esta terra. Vocês chegaram, agora, nos últimos momentos. Esses momentos onde é preciso perfazer, pela integração da luz, seu retorno aos mundos do ilimitado, da alegria e da felicidade. Eu insisto particularmente, além dos pontos onde vocês devem colocar sua consciência, e antes de entrar mais adiante nos eixos e nas cruzes mutáveis que eu abordarei amanhã, essencialmente, sobre certos trajetos, que alguns de vocês já construíram. A focalização de sua consciência do ponto R ao ponto ER, desde o coração até o centro da cabeça, realiza a fusão. A fusão da cabeça e do coração, traduzindo-se por uma capacidade sempre maior para manifestar e viver o samadhi, para ser guiado pela fonte e não mais pelo ego. Em seguida, a vibração e o trajeto de luz existindo entre o ponto AL do nariz e o ponto AL invertido da cabeça, permitem-lhes viver o acesso à unidade do andrógeno primordial, permitindo-lhes então não mais viver os tormentos de questionamento, não mais viver os tormentos do mental, mas deixar sua vida se desenrolar, real e concretamente, sob a influência da luz. Se vocês aceitam o princípio, o yoga integrativo permitir-lhes a reencontrar antecipadamente a autonomia e a liberdade, que irão se concretizar, em sua vida, por uma facilitação, quaisquer que sejam as dificuldades exteriores desse mundo, que chegam agora. Vocês viverão a paz na loucura do mundo. Vocês serão um farol na noite. Vocês serão a luz do mundo, como lhes disse o Cristo, como vários de nós, despertos, lhes dissemos, já, também, desde mais de um século. O que chega para vocês é pura luz. Obviamente, aquele que não conhece a luz viverá isso, como o bem-amado João lhes disse, como um choque. O choque é agora. Vocês vivem, em vocês, as premissas, através desse fogo que os invade, através de sua respiração e desta vibração percorrendo o conjunto de seu corpo. Mas aqueles de seus irmãos e irmãs, dentre nossos irmãos e irmãs, ainda, que eu conheci em minha vida, não poderão aceder instantaneamente a este estado. As resistências presentes em suas estruturas farão com que se desenvolva, então, um fogo do ego que irá se tornar insuperável. Esse fogo queimará, contrariamente a vocês, que ele irá adoçar. Isso é agora. Simplesmente, focalizando a sua consciência sobre esta primeira parte do yoga integrativo, vocês poderão, simplesmente colocando sua consciência sucessivamente de um ponto R ao outro ponto ER, depois de um ponto AL ao outro ponto AL, realinhar-se, de maneira muito mais fácil, muito mais evidente, a fim de viver sua integração na luz. Em seguida, desde já, vocês poderão constatar que sua focalização de consciência, sobre esses dois circuitos, ativará, desde já, as duas cruzes mutáveis de sua cabeça, acendendo as outras estrelas e, sobretudo, os circuitos que os reúnem, no seu centro, pelo ponto ER. A coroa radiante da cabeça, passada ao nível do coração ou permanecendo ao nível da cabeça, irá lhes permitir então espaços interiores onde vocês começarão a perceber, cada vez mais claramente, o sentido do que vocês são, aqui e em outros lugares. Durante este período, ser-lhes-á solicitado sempre mais autenticidade, sempre mais integridade, sempre mais aqui e agora. Vocês constatarão, aliás, por vocês mesmos, que os momentos em que vocês saem de sua própria unidade, tornar-se-ão cada vez mais intoleráveis, incitando-os então a manter sua unidade, quaisquer que sejam as circunstâncias de suas vidas. Lembrem-se também de que ao manter sua própria unidade vibratória, vocês chamarão para vocês as manifestações da unidade, pelos princípios da lei de atração e de ressonância. Portanto, é-lhe solicitado para viver essas vibrações, em consciência, em lucidez, totalmente centrados nos 4 pilares, a fim de se beneficiarem da totalidade dos influxos, a fim de se beneficiarem, integralmente. Hoje, não é mais tempo de deixar falar o ego, não é mais tempo de manifestar a menor vontade pessoal.
O abandono à luz torna-se total porque é seu salvo-conduto, permitindo-lhes viver a integração, a fusão e seu despertar, enquanto filho ardente do sol. Isso acontece agora mesmo. Cada dia, cada minuto, cada respiração, torna-se-á o elemento motor de suas vidas. Para muitos de vocês, o que era exterior, o que pertencia à dualidade, o que pertencia à ilusão desse mundo, vão se afastar de vocês, em altíssima velocidade. De sua capacidade para aquecer a unidade e a luz que vem, irá resultar a facilidade de sua última passagem, a fim de reconectar, completamente, sua unidade. Lembrem-se, como isso foi dito e anunciado, ser-lhes afeito exclusivamente, segundo sua própria vibração. É-lhes pedido, hoje, para se identificarem, em consciência, a vibração que percorre seu corpo, porque é no interior desta vibração que se encontra este corpo de estado de ser, agora, quase completamente concluído. As manifestações de seus corpos, quaisquer que elas sejam, não devem de forma alguma alarmá-los. Se hoje é um momento de sua partida desse plano, então o seu corpo acelerará essa partida. Se o momento é hoje, para vocês, de manifestar a alegria em meio ao seu ambiente e à sua unidade, para seu ambiente, então isso se fará de maneira cada vez mais fácil. Se vocês mesmos não estão em resistência, se vocês mesmos deixam o fogo do Espírito se manifestar, em totalidade, naquele momento, seu ambiente o mais próximo, como o ambiente planetário, viverão sua última transformação, na paz e na alegria. Somente aqueles que se opõem, de maneira consciente ou inconsciente, mas pela própria vibração, à sua própria unidade, irão ver circunstâncias mais difíceis de lidar. Seja o que for e como isso lhes foi solicitado, vocês não têm nem que julgar, nem que reparar, vocês têm simplesmente que penetrar, sempre mais, em profundidade, o que vocês são. O simples fato de se religar a Erer e a Al permitirá colocar em movimento as duas cruzes mutáveis de sua cabeça, permitindo-lhes então fazer ressonância com os pontos denominados chakra de enraizamento da alma e chakra de enraizamento do espírito, que fazem parte do triângulo sagrado do seu coração, permitindo-lhes então estabelecer, sempre mais fortemente, uma ressonância, desta vez, entre os pontos clareza, precisão, yin e esses chakras de enraizamento da alma e do espírito, de maneira unilateral, ou seja, do mesmo lado. Esta conexão nova, que alguns de vocês percebem também, irá permitir-lhes reforçar seu enraizamento em meio ao seu corpo de estado de ser. Isto poderá então se revelar, além da vibração, por sua própria visão, em seus espaços de sono. Seus espaços de sono que se preencherão de luz. As partículas adamantinas tornar-se-ão onipresentes, vocês poderão vê-las, os olhos abertos. Vocês poderão vê-las, e, sobretudo, vivê-las, de maneira cada vez mais autêntica. Portanto, as cruzes mutáveis, correspondendo aos 4 eixos que eu lhes revelarei amanhã, vão entrar em ação. Elas correspondem, efetivamente, aos pontos religados 2 a 2, além dos 4 pilares, permitindo acender a coroa radiante, as coroas radiantes, e lhes permitindo então realizar o processo vibratório total de sua ascensão. Aqueles que estavam presos por ligações exteriores, nos tornozelos ou nos punhos ou em outros locais do corpo, ver-se-ão, nos próximos dias, integralmente, liberados, como isso lhes foi anunciado. Vocês irão se tornar, a cada dia, cada vez mais conscientes de sua unidade, o que irá lhes permitir, quaisquer que sejam as vibrações percebidas, às vezes extremamente invasoras e, para alguns, perturbadoras, de ali não se atrasarem, mas de se instalarem em sua consciência una, a fim de viver a aceitação e de viver a integração da luz. O que acontece doravante, e como isso lhes foi dito, se reforça a cada dia. Todo dia também, das 17 horas até a hora de dormir, quando isso é possível, o afluxo de partículas adamantinas vai, em vocês, limpar, se vocês o aceitam, as zonas de resistência. Quaisquer que sejam as manifestações de seus corpos, fossem elas as mais, para vocês, inacreditáveis, compreendam bem que isso que se instala em totalidade é a luz.
As cruzes mutáveis vão lhes permitir, ao nível de sua merkaba pessoal, movimentar a última parte denominada corpo de cristal, Bindu ou 13º corpo, permitindo-lhes então viver a vibração final. Vocês realizarão, naquele momento, seu estado crístico. Vocês tornar-se-ão semelhantes ao Cristo, vivendo, em vocês, na carne, vibrações de uma potência desconhecida até agora, em suas mãos, em seus pés e no conjunto de seu corpo. Pouco a pouco, a luz instala-se, revela-se e os faz viver a transmutação final de seu DNA, que reencontra sua multidimensionalidade. Lembrem-se de que vocês têm, cada um, caminhos diferentes para reencontrar sua unidade. Alguns reencontram esta unidade, neste momento mesmo, deixando esse corpo. Aqueles que forem liberados hoje penetrarão as esferas do estado de ser, em toda a consciência e em toda a lucidez, e em plena capacidade para sua própria unidade. Aqueles que permanecerem para seus próximos, porque é sua missão enquanto semeadores de luz, viverão também esse contato com seu estado de ser. As manifestações físicas, ligadas ao derramamento da luz, as manifestações físicas, ligadas à libertação da Terra e do Sol, manifestam-se, doravante, plenamente em suas estruturas. Acolham a luz, sempre e sempre mais. Sua consciência tornar-se-á então ainda mais facilmente ilimitada e em total concordância com a luz una. Não há mais lugar, no que se instala, para o medo. Observem como sua consciência desprende-se de tudo que é emoção, desprende-se de tudo que era oposição, desprende-se de tudo que era freio, porque isso não existe mais, em verdade, para aqueles de vocês que estão mais adiantados nesse retorno à unidade. O yoga integrativo, através dos 2 circuitos e dos 4 pontos que eu acabo de dar-lhes, será completado, dentro de 2 dias, pela ativação das cruzes mutáveis. Desde já, vocês têm a capacidade, fazendo ressonar em vocês esses pontos, para constatar a ativação de outras estrelas da cabeça, que se reúnem por uma coroa ou por uma borda de luz, presente na periferia de sua cabeça e fazendo-os viver, se vocês a acolhem, um estado de paz como vocês jamais experimentaram. Este estado de paz, esse retorno da luz, esse retorno à sua unidade, permitir-lhes-ão transcender tudo o que poderá ocorrer, de maneira exterior, em meio à ilusão, permitindo então a sua própria luz estar disponível para aquele que estão ainda no medo ou na incerteza. Irmãos e irmãs, nós nos alegramos de acolhê-los, nós nos alegramos de nossos reencontros iminentes a fim de acolher a Terra em sua nova dimensão e vocês mesmos, em seu novo destino, em sua nova unidade. Lembrem-se de que toda a humanidade vai viver esse retorno à unidade. Naturalmente, cada um irá onde sua vibração o leve e unicamente sua vibração. Isso não será jamais seu mental que decide, ainda menos agora. Então, se seu mental atua, vocês constatarão, de maneira quase instantânea, que as vibrações afastar-se-ão de vocês e vocês recairão, então, instantaneamente, em um estado de dualidade, portanto de medo e de sofrimento. Cabe a vocês, livremente, estabelecer-se então na vibração de R a L a fim de retornar em seu coração em sua unidade. Realizem isso, experimentem isso e, dentro de 2 dias, eu dar-lhes-ei a significação dos pontos, dos eixos e das cruzes. Aí também, antecipadamente, as explicações que eu lhes darei não permitirão jamais ativar esses processos vibratórios, mas sim, de preferência, para aqueles que os têm já ativados, por sua aceitação e por sua integração da luz, a significação, além das palavras, para se beneficiarem. Do mesmo modo que eu lhes dou hoje os circuitos ERLAL, que alguns de vocês vivem, dando-lhes sua função, do mesmo modo, dando-lhes as funções da cruzes mutáveis e colocando sua consciência em cima, vocês ativarão, então, os potenciais. Isso é para muito em breve. Isso é para dentro de 2 dias. Isso corresponde a um trabalho efetuado pela Terra e pelo Sol, neste momento mesmo, permitindo-lhes, na próxima semana, passar a uma outra manifestação da luz, muito mais unitária, quaisquer que sejam suas vidas, e transparecer esta luz, bem além da aparência, ao nível de sua vida.
A luz sairá de vocês, por suas mãos, pelo seu coração, pelos seus olhos. Isso se traduzirá por percepções vibratórias ligadas, justamente, à ativação das duas cruzes mutáveis e dos 4 últimos eixos de sua cabeça. Eis o que eu tinha para dizer-lhes. Eu permanecerei com vocês durante o trabalho de alinhamento, permitindo, além do Ojeirin Israel metatrônico e do Ojeirin Israel da cabeça, tentar, juntos, esta conexão Erer-Al-Al. Vocês constatarão desde já os efeitos. Se existem, e se tenho tempo, exclusivamente em relação ao que eu acabo de revelar desta primeira parte do Yoga Integrativo, questões, então, eu ali respondo. Pergunta. Se eu já estava fazendo a junção Israel, convém continuar. Querida irmã, isso foi comunicado por um arcanjo. Naturalmente que vocês podem continuar. Mas o mais importante, neste período, corresponde a Al. Os outros circuitos instalar-se-ão por eles mesmos. Isso permitirá movimentar as duas cruzes mutáveis da cabeça que eu falarei. Vocês sentirão e vocês perceberão, muito nitidamente, para aqueles de vocês que têm uma das coroas ativa, os momentos onde vocês estão em unidade e os momentos em que vocês estão em dualidade. Isto é um aprendizado que se realiza de maneira extremamente acelerada, para os dias que vêm. Pergunta. Na focalização sobre a Al, trata-se do Al do nariz e do Al entre as sobrancelhas. Querida irmã, a partir do momento em que você coloca sua consciência sobre o ponto Al, 12º corpo, ao nível do nariz, você perceberá instantaneamente o segundo ponto Al. Você perceberá também, de maneira igualmente instantânea, a ativação dos pontos clareza e precisão, assim como o triângulo Oud situado atrás da cabeça. Assim então, o impulso inicial não tem que ser tão preciso. Desde o momento em que sua consciência se coloca sobre o ponto Al do 12º corpo, neste instante, a energia se instala. Deste modo então, colocar a consciência sobre o ponto Al, que isso seja sobre o ponto situado previamente na raiz dos cabelos ou na raiz das sobrancelhas, é exatamente a mesma coisa, pela instalação dos circuitos de ressonância e de sua colocação em movimento. Pergunta. É importante, quando se sente as vibrações, lembrar desses pontos. Querida, não há que lembrar já que a vibração está presente nesses locais. Isso não é um processo mental, nem de memória, mas é um processo vibratório. Então, que você denomine o ponto Al de 12º corpo Al, ponta do nariz, ou de qualquer outro nome, não muda estritamente nada porque é a consciência que se coloca sobre esse ponto que determina a vibração. O importante é a vibração. Os nomes que nós lhes demos correspondem a interpretações precisas procedentes de 7 sílabas metatrônicas que vocês têm que conhecer aqui. Portanto, desejar se lembrar da localização de um ponto não quer nada dizer, porque a vibração ali está presente, é o mais importante. Existem, atualmente, sobre a Terra, seres vivendo esses processos de transformação sem mesmo conhecer a existência desses pontos. E, no entanto, eles vivem as vibrações. Eles precisam saber que isso é chamado de Al. Eles precisam saber que esse ponto se chama atração ou repulsão. Isso não tem qualquer sentido. O importante é vivê-lo. Pergunta. O que você desenvolveu deve ser praticado no espaço de alinhamento das 19 horas. Caro irmão, jamais foi pedido para substituir o que eu disse por outra coisa ou o inverso. O processo de alinhamento e de despertar da Merkaba interdimensional coletiva corresponde ao que foi dado, há pouco tempo. Não há nada a mudar. Agora, a vibração de Erer e de Al é para ser utilizada desde que vocês sintam ou percebam uma atividade mental, emocional ou qualquer outra manifestação ligada à dualidade. Isso é totalmente independente do que vocês têm conduzido às 19 horas, hora francesa. Mesmo se, efetivamente, e desde esta noite, e mesmo nas outras noites, muitos de vocês venham a perceber o que eu falei hoje, no momento dos alinhamentos.
Eu darei também, ao revelar as duas cruzes mutáveis, para aqueles de vocês que não têm acesso à certeza desta vibração, ou de maneira muito afastada, ao menos, através de certos gestos, como eu fiz para os diferentes yogas que eu lhes dei, que lhes permitirão centrar no aqui e agora, na ética e integridade, nos seus 4 pilares, utilizando-se de suas próprias mãos. Da mesma maneira, eu dar-lhes-ei também como ativar RAL, se a ação de sua consciência não for suficiente. Pergunta: poderia desenvolver sobre a diferença entre o verbo e a palavra? A palavra, fala, é uma palavra. A palavra desaparece assim que é pronunciada. O verbo é criador. O verbo é portador da vibração, além da vibração sonora. O verbo é portador da unidade. A palavra é portadora da dualidade. Pergunta: o verbo é o pensamento? Não. O pensamento pode ser verbo, mas a maior parte dos pensamentos humanos é procedente da dualidade e corresponde apenas a uma atividade do cérebro e não à atividade do coração. Pergunta: a percepção de uma fonte, vertendo-se do alto da cabeça para o sacro, é equivalente ao que percebemos ao focalizar o ponto R da cabeça e o ponto R do externo? Sim. Há uma ressonância, e alguns de vocês já a perceberam, antes mesmo que eu tivesse falado, entre o triângulo denominado OT, posterior, da cabeça, o ponto R da cabeça e o sacro. A lemniscata sagrada ou canal de cristal, ilustrada pelo que eu acabo de dizer, em sua parte mais alta, RLAL, corresponde efetivamente ao despertar do sacro, como alguns de vocês começam a vivê-lo. A luz procedente do supramental e da tríplice irradiação da fonte, do Sol e do Espírito Santo, de Sirius, de Alcione, penetra pela cabeça e pelo coração e desce, efetivamente, de maneira quase totalmente livre, ao nível do sacro. É justamente o que facilita e favorece o despertar da Kundalini, que vocês vivem neste momento mesmo. Pergunta: o verbo criador é a expressão da alegria que passa pelo coração? Dentre outros. É também a concretização de seus pensamentos. Se seus pensamentos se concretizam quando vocês lançam um apelo à luz, naquele momento, vocês têm o verbo criador. Essas são as palavras de Cristo que disse: levanta-te e anda. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Irmãos e irmãs, eu vou então permanecer com vocês, ou voltar, conforme o tempo que há, para acompanhar seu trabalho de alinhamento. Eu precisaria, para ilustrar a última questão, que vocês são seu próprio mestre. Qualquer pessoa que lhes diz, hoje, manifestar ou dirigir as energias da luz, estaria no erro mais funesto. A luz não tem necessidade de ninguém para se estabelecer em vocês, senão de vocês mesmos. Assim, muito numerosos seres atribuem a si mesmos, atualmente, funções, títulos. Eles estão bem distantes de sua unidade. Obviamente, eles percebem a energia e a consciência do supramental. Eles se identificam então a esse supramental. Mas isso é uma ilusão total, visando uma satisfação do ego, ou espiritual, ou para muito mais doações em sua dimensão, denominadas dinheiro. Em um caso como no outro, vocês não têm ninguém a seguir, senão vocês mesmos. Em um caso como no outro, enquanto vocês creem em uma autoridade exterior, para o retorno da luz, vocês não viverão sua unidade. A luz do Espírito Santo, a luz do supramental, pode, efetivamente, nessas circunstâncias, chegar a vocês. Mas ela não os fecundará ao nível do coração. Como dizia o bem-amado João, haverá muitos chamados e poucos eleitos. Isso não é um julgamento, mas uma constatação. Aqueles que irão contatar seu coração são aqueles que terão aquecido a luz, que terão se abandonado à luz, que terão integrado a luz, e vocês não podem se abandonar à luz, integrar a luz, enquanto vocês concordam com qualquer autoridade exterior, seja ela qual for. O momento da relação mestre-discípulo, o momento da relação com o guru não pode mais existir. Isso correspondeu a uma época, a um tempo onde era preciso, efetivamente, encontrar uma ressonância e uma relação com um ser desperto, em verdade, ou não de qualquer maneira.
Hoje, a luz liberta vocês. Isso foi dito em várias reprises, de todo o confinamento. Cabe a vocês saber se vocês desejam ser livres e autônomos. Desde que há uma apropriação da luz, há um erro. E não há mais coração, é impossível. Vocês são chamados a tornarem-se transparentes, isto é, deixar fluir livremente a luz através de vocês. Se vocês imaginam que são vocês, de uma maneira ou de outra, que agem, mesmo em suas vidas, vocês estão sob a influência do ego. Isso é válido para esses seres, como para todo mundo, atualmente. Deixem a luz agir em si, isso é não mais ter vontade pessoal, fosse ela uma vontade de bem, fosse ela uma vontade disso ou daquilo. Deixar sua vida se desenrolar, pela luz e na luz, é profundamente diferente do que querer isso ou aquilo. Do meu coração ao seu coração, até logo mais. Mensagem atemporal.